Meus amigos, muito boa tarde. Eu vim comentar um pouco sobre essa partida entre Arábia Saudita e Uruguai. Eu sei, eu tô atrasado, mas na correria do dia também, faculdade, aqui no Correio da Manhã também, pela Guarabira FM, tudo fica um pouco mais complicado. Mas eu não paro de falar de Copa do Mundo, vou falar um pouco sobre essa seleção uruguaia que renasceu no segundo tempo. A Arábia Saudita, primeiramente, ataca em um 4-2-4, assim como a nossa seleção brasileira, e assim também como seu adversário, a seleção uruguaia. Os árabes buscam uma transição, a troca de posição nesse ataque, e um destaque vai para o camisa 7 Ali Wahi, camisa 7 da Arábia, que vira o segundo atacante nos lances ofensivos, mas que gosta de, na troca de passes, voltar para ser um meio-campista. Isso faz parte do esquema da Arábia Saudita que funcionou no primeiro tempo. E joga também com segurança e paciência, com jogadores que transmitem essa calma, essa serenidade para pegar na bola e dizer, estamos tranquilos. Como era o caso do Salem, que é o camisa 10, que é o melhor jogador da Arábia, e o camisa 7, Ali Wahi, que foi muito bem também no primeiro tempo. Isso fez com que a Arábia conseguisse marcar nos 41 minutos do primeiro tempo, foi muito bem, como eu falei, e essa velocidade, essa também paciência, saber jogar de certas formas, de um estilo diferente em alguns momentos, essa sequência, essa intensidade, hora sim, hora não, para ter calma no momento certo e ter velocidade no momento certo, fez com que a Arábia Saudita fosse muito melhor do que o Uruguai no primeiro tempo. A meta do Uruguai, o objetivo do Uruguai é jogar o adversário para trás. Ele conseguiu isso na primeira etapa apenas em alguns instantes, porque a Arábia, como eu disse, foi superior. Também ataca em um 4-2-4, querendo valer-se no talento, era assim que jogava o Uruguai, querendo se sobressair a partir de talentos como a do cara que fez o gol, do jogador que fez o gol aos 81 minutos lá, no segundo tempo, que era o Emiliano Araújo, também de jogadores como o Vinha, depois entrou o De La Cruz, o Canóbio, eu vou falar desses jogadores mais tarde. Destaque para o próprio lateral Vinha, que ele não fez uma boa partida, mas ele foi um diferencial, porque ele é o que é o nosso lateral Wesley, que foi cortado da Copa, mas joga no mesmo estilo. Ele é um lateral ofensivo, dessa vez na esquerda, sobe muito na ponta. Isso faz uma diferença no time do Uruguai, que para atacar num 4-2-4, precisava de um lateral ofensivo, como o Vinha é, tornando-se, como eu disse, um ponta nos lances de ataque. Muito bom, muito boa no conjunto essa seleção uruguaia, mas estaria mais forte com a presença de Arrascaeta e do zagueiro Araújo. Acabou que nessas ausências, no primeiro tempo, sentiu-se muito o time do Uruguai. As duas equipes atacaram muito bem. Umas às outras, peraí, vou reformular minha convicção. As duas equipes atacaram muito bem umas às outras. É claro que no primeiro tempo a Arábia conseguiu estar passos à frente, mas os árabes se valeram também pela bola parada. Isso aconteceu, isso desencadeou nos 41 minutos do primeiro tempo o gol da Arábia 1-0, e aí vai para o segundo tempo já um pouco mais relaxada. E esse relaxamento, esse descanso do Uruguai não valeu a pena, porque no segundo tempo, quando sai Darwin Núñez e Vinha para a entrada de Canóbio e Sanabria, o jogo muda completamente para o Uruguai. Um jogo de mais velocidade, contando mais com o talento do que no primeiro tempo, o talento de vários jogadores. Depois entrou o De La Cruz aos 70 minutos para fazer a diferença. Eu dou destaque para o Canóbio porque ele entrou para causar. Ele entrou para desestabilizar os jogadores árabes. Isso aconteceu, ele conseguiu ir muito bem. O Valverde teve um jogo até mais apagado, mas conseguiu algumas finalizações porque o conjunto estava bem. Ele, como é que eu posso dizer, individualmente não estava tão seguro quanto esteve quando joga no Real Madrid. Dessa vez ele estreou um pouco meio desligado e apagado no jogo, mas foi bem, não ofendeu o time, não causou prejuízos à equipe. A equipe de Bielsa estava lá atordoado a todo momento, revoltado com o mau desempenho na primeira etapa do Uruguai, e no segundo ele já se contentou pelo menos com o empate, porque aos 81 minutos, um jogador que realmente foi um dos melhores da partida, pro Uruguai, para mim o melhor, depois de Canóbio, ele conseguiu marcar um gol num rebote, o goleiro Aloais foi muito bem, mas ele acabou tomando esse gol, depois de fazer sequenciais defesas maravilhosas. Ele foi o melhor em campo entre os dois adversários, entre os dois países.
E o Emiliano foi para o Uruguai o melhor jogador porque marcou o gol, empatou e depois disso se sentiu confiante a equipe do Uruguai para tentar fazer o segundo gol. Não conseguiu porque o Alois estava na sua noite, estava no seu dia vivendo a melhor partida dele em Copa do Mundo. Ele fez várias defesas para salvar a seleção árabe e contou com um mau desempenho árabe no segundo tempo, mas no primeiro ele já nem estava sendo tão sufocado porque o Arábia jogava melhor. Agora no segundo tempo apagou-se completamente. 1-1 nesse dia, no caso, nessa rodada onde nenhuma seleção ganhou, Bélgica também empatou, outra seleção que eu não vou me recordar aqui, o Uruguai também não ganhou, saiu no empate 1-1. Foi merecimento do Uruguai vencer no final, mas pecou no primeiro tempo e por isso saiu com empate, somou um ponto e vamos contar com os próximos jogos hoje. Estreia da Argentina, estreia de Haaland na Noruega. Bons jogos para se assistir. Eu vou tentar comentar ao menos da Argentina, que é sul-americana, ou da seleção de Erling Haaland. E você fica ligado em Seleção Brasileira, Copa do Mundo e todo o futebol comigo aqui no Amarelo e Penta, na minha conta, Rafael San F. Muito obrigado a você que acompanhou. Tenha uma boa tarde.